Só chegamos lá na fazendinha. Bom dia! E é assim, a semana começou. E aí, como foi o final de semana de vocês? Eu fiquei triste. Muita gente não veio buscar o envelopinho com as atividades. Gente, amanhã temos atividade para fazer, então tem que vir buscar os envelopinhos ainda hoje, certo? Bom, vamos iniciar a nossa semana agradecendo a Deus por um novo dia, por uma nova semana, agradecendo pela nossa família, né? Agradecendo pela nossa escola, que mesmo distante está um pouquinho perto, graças à tecnologia, não é mesmo? Então, vamos lá falar com o Papai do Céu? Somos as florzinhas de Jesus. Somos as florzinhas de Jesus. Abro a boquinha pra cantar. Feche os olhinhos para orar. Somos as florzinhas de Jesus. Somos as florzinhas de Jesus. Sim, de Jesus. Sim, de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que Jesus nos dê uma semana de paz, de muito aprendizado, de muita prosperidade e que cada um de vocês esteja em casa protegidos contra o coronavírus e várias outras enfermidades, não é mesmo? Lembre-se de olhar nesse tempo de chuva se não está ficando água parada, para não ter larvas, certo? Para aí está aparecendo bichinho que nos pica e nos transmite dengue, chikungunya e zika vírus, tá bom? Bom, vamos iniciar a nossa atividade relembrando a letrinha da vez. Qual é a letrinha que nós estamos estudando? Quem lembra, quem lembra, quem lembra? Dole 1, dole 2, dole 3, dole 10. Vamos lá, crianças. Que é a letrinha da vez? Ela coça a gargantinha para que nós possamos pronunciá-la. É a letrinha R. R de quem? Vamos lá? Vamos? A letrinha R de rato. Olha ela aqui, a letrinha R de rato. Ó, R maiúsculo e R minúsculo. Essas letrinhas de verde nós encontramos nos anúncios, porque elas aparecem aonde? No computador. E a letrinha de preto, as letrinhas de preto, ó, são as chamadas letras cursivas, que são as letras que nós, seres humanos, escrevemos, não é mesmo? E quando eu junto a letrinha R com as vogais, o que é que nós vamos formar? Nós vamos formar a família silábica da letrinha R. Ra, Ré, Ri, Ró e Ru. Estão vendo? E aqui eu tenho a palavrinha rato, rato, certo? Podemos formar várias outras palavrinhas utilizando a letrinha R. Vamos lá? Se eu juntar aqui Ré com E, eu formo Ré. O D com E, eu formo Dé. Só que no finzinho da palavra, o E tem som de quê? De I. Então, eu leio como rede. Rede, certo? Se eu juntar Ré com I, eu vou ter ri. P com A, pá.
Então, o que é que eu formei? Ripa. Ripa. Se eu juntar re com a, ra, me com o, eu formo o quê? Mo. Então, qual é a palavrinha que eu estou formando? Ramo. Ramo. E se eu juntar aqui re com u, ru, depois eu tenho a amiguinha a, eu formo o quê? Rua. Rua, ok? Então, aí temos algumas palavrinhas, né? Com a letrinha da vez. Vamos agora ver a atividade? Bom, a atividade de hoje encontra-se na página 87, com as letras móveis, que são aquelas lá do fundinho do livro que a Cora já pediu para vocês destacarem. Vocês irão formar a palavrinha do animalzinho, certo? Da vez. É a palavrinha que nós estamos estudando, né? Olha aqui, ó. A palavra o quê? Rato. Rato. Então, vocês irão formar a palavrinha rato. Logo em seguida, irão copiar a palavrinha nessa tarjeta. E aí, eu vou perguntar para vocês. Se nós trocarmos a posição das letrinhas, nós poderemos brincar novamente. Lembram como nós aprendemos a formar novas palavras? Então, nós temos a palavra chave, que é rato, não é isso? E se eu mudar, se eu pegar aqui, botar ato, ó, ato, eu vou formar uma nova palavra, ato, certo? Se eu pegar aqui o to e botar na frente e depois botar o ra, eu vou formar, ó, a palavrinha to, ra, tora, certo? Que é um pedaço de quê? De madeira. Se eu pegar o re, tirar daqui e juntar com o, eu vou formar a palavrinha ro. E se eu botar o t com a, eu vou formar o quê? Tá. Então, eu formei uma nova palavrinha que é o quê? Rota. Promara, o que é que significa a palavra rota? É como se fosse caminho, certo? Eu vou seguir uma rota, eu vou seguir um caminho. Se eu juntar aqui, ó, eu botar o A, o T, o O e o re no final, eu vou usar o quê? Eu vou formar a palavra ator. O que é a palavra ator, Promara? Aquela pessoa que trabalha na televisão, né? Gravando novelas, gravando filmes. E várias outras palavras a gente pode estar formando através da palavra-chave, que é o quê? Rato, certo? Então, aí vocês puderam ver 4 palavrinhas que formamos a partir da palavra rato. Estão vendo? Ato, tora, rota e ator, tá? Na página 88, nós vamos, ó, ler as palavras em cada par e pinte a letra que está diferente. Primeiro eu tenho aqui rodo e depois roda. Qual é a letra que muda? O A e o O. Então, vocês vão pintar o O e o A, certo? Depois eu tenho rolo e depois ralo. Rolo é aquele instrumento utilizado para pintar a parede. E ralo, vocês sabem que é o lugar por onde a água passa, a água do chuveiro, né? Para chegar até o esgoto. Então, qual foi a letrinha que modificou? Em cima o O e embaixo o A, não é? Depois eu tenho remo e por último ramo. Qual foi a letrinha que modificou? E e A, tá bom? No terceiro, uma letra a mais pode alterar o significado de uma palavra. Leia e pinte as letras que foram acrescentadas de uma palavra para a outra. Primeiro eu tinha roeu, só que depois de roeu, abri um espaço aqui no meio e apareceu quem? O me, que formou romeu. Depois de romeu, colocou um P, ó, e formou rompeu. Então, quem são as palavras que foram acrescentadas? A letrinha me vai pintar e depois a letrinha P vai pintar. Atividade fácil, fácil. Bom, em seguida vocês vão ler, tem aqui as figuras: rato, rainha, rei, rolha, rã e ratazana. Vocês irão pegar essas figuras e irão encontrar aqui o nome delas. Então, é necessário que vocês façam a leitura, tá bom? Para poder realizar essa atividade.
Para casa com a família, eu vou querer que vocês façam a leitura, estudem essa leitura aqui, ó. Pois amanhã, na nossa aula ao vivo do Zoom, a Promara vai fazer leitura. E cada um vai ter que ler uma palavrinha dessa, certo? Vamos lá para a atividade de matemática. Matemática, nós vamos estar na página 170, tá? Bora aqui primeiro para a nossa lousa. Observem só aqui o que eu trago para vocês hoje. Bom, observem só. Eu tenho aqui na minha bandeja, ó, laranjas. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho 12 laranjas, certo? Olha aqui a quantidade que eu tenho, 12. 12 é formado por quê, Promara? Uma dezena e o quê? 2 unidades, certo? Então, eu tenho 12, a quantidade 12. 12 nós chamamos de dúzia. Vamos agora estudar o que é dúzia. Já aprendemos o que é dezena, que vocês sabem que são o quê? Uma dezena são 10 unidades. Uma dezena são 10 unidades. Agora, nós vamos aprender o que é dúzia. Dúzia são 12 unidades. Então, quando vocês ouvirem alguém dizer, me dê uma dúzia de laranjas, me dê uma dúzia de ovo, quantos ovos nós vamos levar para casa? Quantos ovos nós vamos comprar? 12 ovos, 12 unidades. Observem aqui, eu tenho um conjunto de corações. Vamos fazer a contagem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho quantos corações? Eu tenho 12 corações. O que isso significa? Significa que eu tenho uma dúzia. A atividade de hoje está na página 170, certo? Nós temos aqui 2 grupos, um de balas e outro de corações. Vocês irão completar, certo? Para chegar a uma dúzia. Então, para chegar a quantas unidades? 12. Vocês vão ter que complementar os conjuntos até chegar em 12. Bom, no primeiro eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. No primeiro eu tenho 6, certo? Para chegar em 12, vamos ver? Vamos fazer palitinho que é mais rápido. Depois de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos ver quantas balas vocês têm que desenhar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vocês vão ter que desenhar, ó, 6 balas. No de corações, nós só temos, ó, 1, 2, 3, 4. Nós só temos 4 corações. Bora contar? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, vamos ver quantos corações vocês têm que desenhar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ó, 8 corações e 6 balas. É o que vocês têm que fazer. Só vão realizar a atividade do número 1, certo? Por favor, tenham atenção ao que a Promara envia pelo WhatsApp, que é a quantidade, certo? E as páginas das atividades que vocês têm que desenvolver, certo? Não esqueçam disso. Então, aqui, ó, no livro, quando ele começa a apresentar aqui, ele mostra ovos, lápis, ai, gosto muito, ó, rosquinhas. Ele pergunta quantos elementos há em cada caixa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nós temos 12 ovos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 lápis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 rosquinhas, né? Então, ele tá dizendo, né, que 12 elementos ou 12 unidades é igual ao quê? A uma dúzia.
foi o que eu acabei de mostrar para vocês, certo? Então, vocês irão revisar isso aqui com a família, na página 169, e irão resolver a 170 somente o primeiro quesito. Combinado, minhas crianças? Prestem bem atenção para não fazerem as atividades erradas, tá bom? Bom, crianças, vamos agora para ciências, página 330. Na página 330, nós vamos refletir um pouco sobre Atravessando a Rua. Pois é um texto de Girard Silve, né? Que chama-se A Prudência em Pequenos Passos, que foi divulgado na campanha da Editora Nacional em São Paulo no ano de 2005 e foi direcionado para as famílias e crianças refletirem um pouco sobre o trânsito. Vamos falar de trânsito depois, mas vamos aqui pensar. Atravessar a rua é uma verdadeira aventura, não é mesmo? Sim, é uma aventura, porque a gente precisa ter atenção, nós precisamos nos livrar dos carros, não é? Bom, no texto ele diz assim: é preciso pensar em tantas coisas ao mesmo tempo. Sim, verdade. Primeiro, precisamos ir até a faixa de pedestre. Eu preciso encontrar uma faixa de pedestre. Depois eu tenho que ter paciência e esperar que o semáforo, fique vermelho para que os carros possam parar. Outra verdade. É preciso olhar para todos os lados, certo? Mas também ter ouvidos bem aguçados para não ser pego de surpresa. Às vezes, pode-se ouvir o barulho do carro antes mesmo de vê-lo se aproximar. Outra verdade, não é mesmo? Bom, muitas vezes estamos na rua, estamos apressados e não paramos para pensar. Acontecem graves acidentes ou até podem acontecer mortes, né? Pela nossa falta de atenção. Os nossos sentidos, né? Os órgãos do sentido, eles nos ajudam para quê? Para que a gente possa evitar isso. Então, com os olhos, eu posso visualizar o semáforo, as placas de sinalização, posso perceber se os automóveis estão próximos demais, se eles obedeceram esses sinais, parando e dando vez para o pedestre atravessar, né? Além disso, eu vou ter, os meus ouvidos bem aguçados para perceber o som dos carros, se eles estão próximos, se eles estão longe, se alguém falar comigo me alertando, ei, cuidado, né? As pessoas ao nosso redor, às vezes, também se preocupam conosco. Eu vou precisar também, né, de muita atenção. E a atenção, ela acontece a partir do que eu vejo e do que eu escuto. Pois é. Então, aí, estamos estudando 2 órgãos do sentido. Mas existe um órgão do sentido, um outro órgão do sentido também, que é utilizado pelas mamães para com os seus filhos. Bom, quando eu saio com a Alice Maria, minha filha, eu sempre uso a minha mão na mão dela. E saímos sempre de quê? De mão dadas, para evitar acidentes, evitar que ela se machuque. Então, eu a conduzo. Ela tem que obedecer aos meus comandos através da minha mão. Se eu vou passar, eu sempre digo vamos e puxo a mãozinha dela para andarmos, né? Se eu vou parar, eu a puxo para perto de mim. Então, crianças, no livro de vocês tem aí 2 quesitos na página 330. Ele pede que vocês assinalem os sentidos que precisamos utilizar para atravessar a rua. A Promar acabou de dizer. Eu uso o tato? Sim, porque eu vou estar segurando a mão da minha filha. Às vezes, quando eu saio com a Prodene também, né? Eu sempre toco nela. Não, ó o carro, presta atenção. Sim, vamos lá, né? Então, o tato, ele é utilizado sim. Se alguém chega pra gente, a gente vai passar e essa pessoa percebeu que vem um carro, o que é que a pessoa faz? Além de gritar, a pessoa tenta pegar a gente para nos puxar de volta, não é isso? Então, o tato, ele é utilizado. Nós utilizamos a visão? Sim! É um dos órgãos mais importantes nesse momento, porque a gente precisa, parar para ver, enxergar o que está ao nosso redor. Nós utilizamos o paladar?
Não, não utilizamos o paladar, porque nós não vamos comer nada, nós não vamos sentir nada através da nossa língua, não é mesmo? A gente utiliza a audição. Sim, utilizamos a audição porque nós precisamos, escutar o som dos carros. Alguns carros buzinam, as pessoas falando ao nosso redor. Tem também, aqui em Camaçari não tem, né? Mas em lugares mais desenvolvidos tem as sinaleiras inteligentes, que são aquelas que emitem sons para as pessoas que não conseguem enxergar, os deficientes visuais. E aí elas emitem som. Pare, que é para as pessoas parar. Hora de atravessar, para os cegos conseguirem atravessar a rua, ok? Então, é muito importante também a questão da audição. Nesse sentido, aí eu pergunto para vocês, vamos agora dar nossa opinião, certo? E aí vocês vão conversar com o papai e com a mamãe em casa, se é certo ou se é errado. Existe algum perigo em atravessarmos a rua falando no celular ou com fone de ouvido, escutando música? Existe? Sim, crianças. Existe perigo sim. Sabe por quê? Quando nós estamos falando ao celular, a nossa audição está prendendo a nossa atenção, a atenção do nosso cérebro naquela conversa. É que nem agora. Eu estou falando com vocês. Vocês estão presos em frente ao celular, em frente à televisão, em frente ao computador, assistindo o meu vídeo. Então, o que está acontecendo ao seu redor, você não consegue captar com tanta atenção como deveria. Então, isso pode causar gravíssimos e seríssimos acidentes. Lembre-se, sempre que forem atravessar a rua, a atenção deve estar voltada àquilo que você vai fazer, certo? Ter cuidado, olhar para todos os lados, olhar para trás, porque muitas vezes aparecem carros de trás, aparecem bicicletas, aparecem motocicletas que podem nos causar acidentes ou até nos levar à morte. Se nós estamos escutando música, a gente acaba, indo no embalo daquela música e aí, de repente, o que é que acontece? Vem um carro ali e a gente não percebe o som daquele carro, né? Por causa da música que está prendendo a nossa atenção e de repente somos atropelados, tá bom? Então nós precisamos sim ter atenção, não fazer uso do celular e principalmente não fazer uso do fone de ouvido, pois nós poderemos nos envolver, né, ou nos tornarmos vítimas de acidentes de trânsito, tá? Um bom estudo, por hoje é só. Já já nos vemos na aula online do Zoom. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, né? E até amanhã. Lembrando que hoje à tarde, 14 horas, os responsáveis de vocês têm que vir à secretaria para poder pegar o envelope com as atividades que vamos fazer amanhã, tá bom? Beijo, fique com Deus e se cuidem, certo? Uma boa semana.